Deixa eu trazer a Mônica Hermílio, porque eu quero que a Mônica está lá na sala da Semar, né, para trazer essa informação. Eu pensei que a Mônica estava dentro do marzão, junto com os nossos meteorologistas, mas está na sala do Semar para trazer para a gente informações. Nós tivemos ontem uma informação, né, Mônica, de que teríamos chuva no sertão, por ali naquela região, mas que o litoral não teríamos chuva. Mudou isso? Esse final de semana pode ter chuvas? Boa tarde. Oi, Wilson, mudou. Até estava pensando, já me programando, reservando minha cadeira na praia, achando que eu ia tomar um solzinho, né? Folga do domingo, mas a folga do domingo tem que ser dentro de casa, porque parece que vai ter chuva, então a gente não pode nem se empolgar, tá? Passou a semana toda fazendo sol, mas a chuva tá chegando. Quem vai explicar pra gente o volume dessa chuva, as regiões, né, que essa chuva vai chegar é o Vinícius Pinho, meteorologista aqui da Semar. Vinícius, boa tarde. Esse fim de semana é de chuva, dá para contar com a prainha ou não? É ficar em casa assistindo filme e série mesmo? Esse fim de semana deve ser de chuva em todo o estado. Hoje já começa a chover em alguns pontos do estado. Inclusive, nós já registramos algumas pancadas de chuva no semiárido, principalmente na região do Alto Sertão de Alagoas, inclusive com algumas pancadas de chuva mais intensas, com incidência de raios e rajadas de vento. Essa chuva ela se desloca em direção ao leste do estado, ou seja, até a noite de hoje a chuva deve atingir todas as regiões do estado. E essa chuva deve permanecer sobre o estado de Alagoas pelo menos até o domingo. Então, a gente pode ter chuvas bastante volumosas em alguns pontos do estado, inclusive na faixa litorânea do estado. Então, a gente não espera praia para esse final de semana. É para a gente ficar preocupado? Qual é o volume de chuva esperado? Quantos milímetros a gente pode esperar para esse fim de semana? Então, todos os modelos de previsão do tempo eles estão convergindo para volumes consideráveis de chuva. Inclusive, houve a necessidade de emissão de aviso meteorológico para os órgãos de proteção e defesa civil do estado. Em alguns pontos do estado, a gente pode esperar chuvas acima de 120, 130 milímetros durante todo o final de semana, que é um valor bastante expressivo. Um dos alertas que vocês estão fazendo é para rajadas de vento e trovoadas no sertão. É preocupante? É preocupante, porque essas chuvas, principalmente chuva convectiva, que a gente chama essas pancadas de chuva que acontecem nessa época do ano, elas geralmente são associadas a rajadas de vento. E essas rajadas de vento podem provocar quedas de árvores, desprendimento de algumas placas, de telhados que estão mal fixados. Então, a gente tem que ter atenção a essas chuvas, sim. As pessoas ficam com medo, né, quando a gente fala que vai chover, do volume dos rios e das lagoas. Tem previsão para que eles possam subir também, ou as pessoas nesse sentido podem ficar despreocupadas? Nesse sentido, pelo menos até o momento, não há preocupação. Os níveis dos rios eles estão bem baixos, até porque a gente está fora do período chuvoso, então mesmo que essa chuva seja volumosa, a nossa preocupação no momento não é em relação ao nível dos rios, mas sim em relação a áreas urbanas que têm deficiência de drenagem, a gente pode registrar alguns alagamentos, em relação a áreas de encosta que, com a continuidade das chuvas, o solo pode ficar saturado, e esse solo saturado pode causar escorregamentos, deslizamento de terras. Então, a nossa preocupação maior é essa: alagamentos, deslizamentos de terras, caso as chuvas sejam muito volumosas, e em relação à incidência de ventos nas áreas do Alto Sertão. Essas chuvas são comuns, Vinícius, para essa época do ano? Elas não são tão comuns, mas o fenômeno que está provocando essas chuvas ele é característico dessa época do ano, que a gente chama de zona de convergência. Essa zona de convergência normalmente ela atua mais ao sul. Só que como a gente está passando por uma massa de ar polar, essa massa de ar polar ela está empurrando esse sistema mais para o norte, ele acabou por atingir o estado de Alagoas e esse sistema deve permanecer atuando por mais uns 2 ou 3 dias. Então ele não é tão incomum, mas o sistema meteorológico que atua, ele costuma ocorrer durante essa época do ano mesmo. Qual temperatura as pessoas podem esperar para esse fim de semana? A gente vai ter uma diminuição das temperaturas, até por causa das chuvas, então as máximas aqui na região metropolitana não devem passar dos 27, 28 graus, e as mínimas vão ficar na casa dos 20, 21 graus, vai dar uma diminuída nessas temperaturas. Ou seja, não vai ficar nem muito frio, nem muito quente, mas aí, se você estava planejando ir para a praia, já esqueça. Vinícius, obrigado pelas informações. Quem estava planejando aí viajar, ir para a praia, dá uma segurada, né? Quem está no sertão aí, se começar a chover, não vai para fora, não vai para o terreiro, porque pode acontecer questões de raios, trovoadas, enfim, é perigoso. Então é bom a gente ficar em casa, guardadinho, esse fim de semana, né, com a família, aí isso aí é bom. Wilson.
Muito bem, quer dizer, a mudança é grande, né? A gente estava com um solzão, de repente lá vem a chuva e volta, enfim. Ô, Mônica, só para a gente concluir, aproveitar aí o Vinícius Pinho, essas chuvas são comuns, são normais nesse período agora da primavera, que já vai antecedendo aí o verão, enfim, ou é uma coisa, uma novidade, um fenômeno esporádico? Vou repassar essa pergunta do Wilson para você. Eu já tinha perguntado, né, se nessa época do ano chuvas são normais, mas a primavera é uma estação que a gente pode esperar esses momentos mais instáveis, chuva, hora sol? Normalmente a primavera é um período bastante seco aqui em Alagoas, mas quando ocorrem chuvas, geralmente são chuvas em forma de pancadas. E essas pancadas, em alguns casos, elas podem ser volumosas. Então, não é muito comum a gente ter muitas chuvas aqui no estado, mas quando elas ocorrem, elas tendem a ser volumosas. Então tá aí, é bom que as flores e as plantas agradecem, né? Esse período que está muito calor, de repente cai uma chuvinha, dá para dar uma refrescada na vegetação, nas plantas, a fauna agradece. E a gente também, que está um calorão grande, né? Muito bem. Abraço, obrigado Vinícius Pinho, obrigado Mônica Hermílio. Daqui a pouquinho a nossa flor de mandacaru, com essa chuva, vai vir uma flor bonitona aí, a flor de mandacaru, a nossa Mônica Hermílio. Muito bem, Mônica volta daqui a pouco com mais informações aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta.